seu intestino funciona de maneira regular? Hashtag sim, hashtag não, na sua percepção, o que você pode responder para a gente? Participe. Isso, aí ao longo do programa a gente vai mostrando o sim e o não, tá? Gente, o mês de maio, ele é marcado então pela campanha Maio Roxo, dedicada à conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, a doença de Crohn e também a retocolite ulcerativa. A gente vai entender essas doenças crônicas e também autoimunes que afetam milhões de pessoas e podem comprometer a qualidade de vida quando não forem diagnosticadas e também tratadas. A gente vai conhecer mais, então, essas doenças com a médica parceira da Vale Infusões, a doutora Fabiana Alves. Que bom ter você aqui, doutora. Oi, obrigada, boa tarde, mais uma vez pelo convite, adoro conversar com vocês, é um programa, assim, muito fácil, né? E a gente pode falar, assim, explicar de um jeito, né, para as pessoas realmente chegar à informação que a pessoa precisa. Que legal. E hoje, gente, a doutora está até vestindo uma camiseta diferente, que é exatamente sobre o mês da campanha, né? Não é Maio Roxo? Então, ela veio realmente a caráter para fazer esse alerta para todo mundo que está vendo o programa. Então, vamos lá, doutora. Vamos explicar, né? O que é a doença de Crohn. Tem até alguns famosos que já falaram que tem, depois a gente vai entrar nesse assunto também. E a retocolite ulcerativa, por que elas aparecem também? Então, né, essas doenças, né, elas são desencadeadas pelo sistema imunológico da pessoa, tá? Então, assim, vamos pensar que você tem uma propensão, né, pode ser genética, só que não basta você ter essa propensão genética para ter essa doença. São necessários gatilhos. Vou dar um exemplo, um gatilho ambiental, né, um gatilho que esteja ali na própria alimentação, fatores também emocionais, né? Então muitas vezes a ansiedade, a depressão, um momento de luto que a pessoa viva, uma perda, isso pode ser um gatilho, tá? A pessoa estava quieta, o intestino dela estava funcionando bem e de uma hora para outra ela começa a ter esses sintomas. Porém, esses sintomas também podem ser de início bem insidioso, né? A pessoa tem que se conhecer. Ela sabe que aquele ritmo intestinal, já que a pergunta, né, se o seu intestino é regular ou não, se o seu ritmo intestinal é uma coisa que você sempre percebeu ao longo da vida e o que mudou, né? Olha, antes eu evacuava, né, todos os dias, ou dia sim, dia não. Nossa, que estranho, agora eu estou indo 4 vezes, 5 vezes ao banheiro, né, ao longo do dia, ou ando levantando à noite para utilizar o banheiro. Então, a pessoa tem que acender um alerta, né, e procurar um médico, porque muitas vezes existe muita demora para se fazer esse diagnóstico. Perfeito. Olha, apesar de serem condições diferentes, distintas, a doença de Crohn e a retocolite, elas compartilham muitos sintomas. Então, para ficar bem claro e até servir de alerta para você que está em casa, a gente preparou aqui um quadro para vocês verem e enxergarem certinho os sintomas iniciais. E a doutora Fabiana pode ir comentando com a gente aqui, começando com essa dor ou desconforto abdominal frequente, né? Então, é assim, né? A dor, gente, muitas vezes é algo muito vago. Tá? A dor ela pode ser localizada em qualquer parte do abdômen do paciente. Sabe aquela dor que incomoda, que você vai lá e toma um analgésico e não é diferente de você ter uma dor de estômago e você toma um medicamento, melhora a dor de estômago. Esse tipo de dor, a dor fica vindo, voltando, e é uma dor, o paciente muitas vezes não sabe nem explicar pra gente direito. Ele fala assim, doutor, é uma dor esquisita, tá? Essa mudança também, né, da quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, a diarreia tá bom? persistente. A diarreia persistente. Então, assim, se você tiver um quadro de diarreia limitado, o que significa uma diarreia limitada? Poucas vezes, muitas vezes você tem 1, 2, 3 dias de diarreia, contraiu uma bactéria, algum vírus, a gente chama de limitado. São poucos dias e aquilo cessa, o seu intestino volta ao normal. Porém, se esse quadro fica indo e voltando ou vai se agravando, é pior, tá? Como eu falei, essa urgência para evacuar, tá? E muitas vezes os sintomas noturnos também. A pessoa tem que sair da cama, tá dormindo. Madrugada? A pessoa é acordada muitas vezes pela diarreia, tá?
Imagina você na rua, você tem uma urgência para evacuar e você não ter um banheiro disponível, né? Sim. Triste. Um outro alerta são a presença de muco. Muco, Isso. quando o médico fala de muco, é assim, o que é o muco? Sabe o muco de nariz, Sim. né? Que a gente produz o muco nasal? O nosso intestino, ele também produz um muco que ajuda na passagem das fezes pelo trajeto. Isso é normal Isso acontecer? é normal, só que tá. quando o nosso intestino está irritado, está inflamado, ele produz uma quantidade de muco excessiva. E esse tá. muco você vai visualizar na hora que você estiver evacuando. Parece uma geleia nas É suas como se fosse um fezes. catarro, só É que um nas catarro, fezes. isso, Tá bom. E assim, outra coisa que eu alerto bastante também, sabe emagrecimento sem intenção? Se você está fazendo uma dieta, tudo bem, você emagrecer. Fazendo atividade física intensa, emagrecer. Porém, esse tipo de doença, essa inflamação, ela acaba consumindo muito o paciente e a parte de absorção de nutrientes também fica muito acometida. Por isso, o paciente acaba perdendo peso muito rapidamente, tá? Vamos colocar os outros agora- três aqui, isso, que a Águida vamos. vai ler aqui pra gente. Vamos lá, Agora, então. para a gente encerrar, né, gente, esses sintomas, que são os sintomas iniciais e são bem parecidos com as duas doenças, a gente tem a questão da febre recorrente, ou seja, ela vai e volta, né, Sim. doutora? Anemia e alterações no apetite. A pessoa para de comer, diminui o apetite, é Então, isso? né, muitas vezes um sintoma que é muito característico também é assim, né, a fadiga, né, e a anemia é diferente a anemia da doença inflamatória, porque a anemia, quando você está com anemia por deficiência nutricional, assim também, você acaba se alimentando melhor e você acaba se revigorando, né? Dependendo dos alimentos bons que você come, você sente bem-estar. Já na doença inflamatória, ela é mais complicada. Então, a pessoa tem que, mesmo ela se alimentando adequadamente, ela ainda tem muitos sintomas. Perfeito. Tá? Olha, se quiser participar, tenho vergonha de falar desse assunto, manda sem nome mesmo a sua pergunta, tá bom? Com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites. Mas já fica o convite para você seguir a Vale Infusões e também por lá tirar suas dúvidas, que eles podem responder perguntinhas para vocês, tá bom? @Vale Infusões. Vale a pena, então, você ter muitas informações, inclusive sobre Maio Roxo. Já a gente comenta com vocês uma campanha bem bacana, que a gente vai trazer para vocês aqui, um convite para vocês participarem. Aqui no estúdio, nosso assunto é Maio Roxo, a conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. Tem uma enquete que a gente quer entender um pouquinho mais sobre você. Você participa pelo WhatsApp 12 997167989. Seu intestino funciona de maneira regular? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver então, por enquanto, olha que alto esse número, 66% dizendo que não, que já pode ser até um sinal de alerta. Olha só. Gente, olha, a gente está aqui ao vivo com a médica, a doutora Fabiana Alves, ela é parceira da Vale Infusões e a gente aproveitou esse assunto, né, para falar sobre doenças intestinais e também a saúde do intestino. Levamos esse assunto para o Açaí Colinas e tem pergunta, vamos ver. Passeando aqui pelo Açaí Colinas, encontrei a dona Arlete e ela está nessa seção aqui, que é a seção das verduras, que é bem amiga do nosso intestino, não é verdade? Dona Arlete, o que a senhora consome pensando na saúde do intestino, para ter um intestino regulado? Muita couve, aveia, escarola, repolho, ovo cozido, não frito. E também eu gosto de muito cheiro verde em tudo, a salsinha, coentro, a cebolinha na sopa ou também na salada, eu também gosto de colocar. Legal, eu vejo que o carrinho da senhora realmente está bem verde e bem saudável. Parabéns. Vamos saber então quais são os alimentos que ajudam no bom funcionamento do intestino. Então, né, parabéns de novo para a dona Arlete, né? Tudo isso que ela falou. Ela adora a couve, que é rica em fibras, né? Ela falou da aveia também, colocar um tempero, né? As pessoas muitas vezes usam tantos temperos industrializados, né? E os temperos naturais, além de serem maravilhosos, gostosos, eles fazem bem para a nossa saúde, né? Então, assim, quais são os alimentos que são amigos do intestino? A nossa dieta brasileira, olha, até mesmo a combinação, né, o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, a gente tem que lembrar que a gente mora num país tropical. Nós somos abençoados, né, com a agricultura, né, quase tudo
dá na nossa terra, não é? Então, se nós montarmos um prato com uma grande quantidade de fibras, que a gente fala, né? Porque nos cereais tem fibras, né? No arroz tem fibra, o arroz integral tem mais fibra do que o arroz branco, no feijão também tem fibra, todas as verduras, tá? É muito gostoso a gente fazer aquela salada colorida, né? Quanto mais colorido, melhor. Cada cor de alimento é muito interessante. Cada cor de alimento tem um grupo de vitaminas, né? Então, você fazendo uma salada bem colorida, você está consumindo o que o seu corpo precisa. Olha como o Papai do Céu gente, didático, né? É fácil até de aprender com isso. Olha, tem um convite que a gente vai espelhar para vocês agora no Instagram da Vale Infusões, para este domingo agora, dia 18, a partir de cedinho, 8h30 da manhã, lá no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, para você curtir um evento incrível, falando sobre um pouquinho essa conscientização das doenças inflamatórias do intestino. Então vai ser um evento aberto ao público. A programação tem tanta coisa legal também, né, amiga? Tem bastante, olha, atividades de saúde, caminhada, fit dance e, claro, as orientações com especialistas, incluindo especialistas da Vale Infusões, para você tirar suas dúvidas também com relação à saúde do intestino. Então, pode participar, vai ser nesse domingo, dia 18, a partir das 8h30 da manhã, lá no Shopping Jardim Oriente. Tem até uma camiseta muito bacana que eles prepararam, que é a camiseta oficial que a doutora está vestindo também, Eu né? gostaria de presenteá-los, tá? Com a nossa camiseta, legal. é a nossa 5ª edição desse evento, Obrigado, tá? doutora. Temos mais de 500 inscritos já, Olha. então vai ser um evento bem Ó, gostoso, lindo. vai ser uma manhã de saúde. E o legal Convido é o todos. seguinte, você aí de casa que quiser essa camiseta, os 50 primeiros que fizerem a inscrição vão ganhar essa camiseta a partir de agora, tá bom? Então você pode fazer então essa inscrição, vale a pena, dá um pulinho lá no @Vale Infusões para você então participar desse evento tão bacana. Mas só lembrando que aí ganha a camiseta lá, tá bom, gente? Não tem que vir aqui a Band, não, tá? Não é aqui no Falando Nisso, vai ser lá no Shopping Jardim Oriente, a partir das 8h30 da manhã no domingo. A gente volta a falar sobre as doenças inflamatórias do intestino, Maio Roxo, um mês para a gente se conscientizar sobre isso. A enquete de hoje quer entender um pouquinho mais sobre você com esse assunto. Como que é o funcionamento do seu intestino? Ele funciona de maneira regular? Hashtag sim ou não pelo WhatsApp e você responde tudo juntinho, tá bom? Por enquanto, o resultado está em 62% dizendo que sim. Olha como mudou de um bloco para o outro. É né? verdade. E 37,5% dizendo que não. Então você pode continuar participando com a gente. Aproveite para mandar também a sua dúvida, o seu depoimento com a gente. Pode colocar a hashtag Falando Nisso, a gente faz o sorteio de um par de convites para o Cinemark, aqui em São José dos Campos, no último bloco do programa, tá bom? Então pode deixar a sua pergunta para parceira da Vale Infusões, que é a doutora Fabiana Alves, está aqui com a gente, ela é gastroenterologista. E a gente aproveitou então, vamos fazer mais uma pergunta gravada lá no Açaí Colinas. Agora o meu bate-papo é com o Rafael. Rafael, você é um cara que bebe bastante água ou é um cara que esquece de beber água? Sou pouco assim, que bebo bastante água. É? Quanto você tem ideia? Quantos litros? 2 copos, 2 copos ou 2 litros? 2 litros. Aí sim, né? Vamos saber se a quantidade de água influencia, né, para a saúde do intestino. Sim, água é essencial à vida, né? Não só para o intestino, para a composição do nosso sangue, para nos hidratarmos. E eu gosto sempre de explicar assim de uma maneira bem fácil de entender. Eu falo que o intestino é como se fosse o primo pobre, né? Quando nós consumimos água, a água vai principalmente para a nossa parte, a hidratação do nosso sistema circulatório. Gente, acaba sendo disponibilizado para o nosso intestino pouca água. Então, a gente precisa aumentar a ingestão de água para a gente ter água suficiente para o intestino. Para formar as fezes são os restos, né, dos alimentos que nós consumimos, depois que eles são absorvidos, vai ter aquele resíduo. Só que esse resíduo, ele é solidificado, né? Ou senão ele está lá no final do intestino delgado. Essa água que está no intestino delgado, ela vai ser absorvida, tá? E por isso que é tão importante a nossa hidratação, para ter esse equilíbrio dessa água dentro do intestino, para quando formar as fezes, as nossas fezes ficarem cilíndricas e macias, facilmente
serem expelidas. Se as fezes ficarem ressecadas pela falta de água, pela falta de fibras, né, que a dona Arlete explicou lá pra gente que adora comer fibras, por isso a gente tem que combinar uma boa ingesta de fibras e também uma boa quantidade de água. Perfeito. O Maio Roxo vem então trazer pra gente um alerta para o diagnóstico dessas doenças, né, inflamatórias intestinais e também falar sobre tratamento. Então, na Vale Infusões, eu vou colocar aqui o site para vocês também já acessarem. Por lá vocês podem até conversarem com ele, tá bom, gente? Com eles lá, eles vão receber vocês. valeinfusões.com.br. Pelo WhatsApp, eles respondem tudinho para vocês. Vamos falar de tratamento que a Vale Infusões traz aqui. Eu sei que tem coisa nova, tem coisa que a gente só encontra na Vale Infusões. Eu queria que a doutora comentasse com a gente, né? O que tem de novo de tratamento? Porque não existe a cura, mas existe controle e tratamento. Então, assim, né, as doenças inflamatórias intestinais, elas não são as doenças... Se estuda muito mais hoje em dia, né? Mas há 20, 25 anos atrás, o nosso tratamento era muito limitado, tá? Muito limitado. A gente conseguia somente com medicamentos assim, corticosteroides, assegurar a inflamação do paciente. Mas hoje em dia, nós temos medicamentos imunossupressores que eles agem diretamente no sistema imunológico do paciente. Esses medicamentos, o próprio nome do medicamento, a gente fala, né? São imunobiológicos. Biológicos vem da palavra bio, de vida, que são medicamentos que eles vão ser colocados dentro do seu organismo por algumas vias, tá? Principalmente a via endovenosa, diretamente na veia ou diretamente no subcutâneo, parece até uma injeçãozinha de insulina, só para as pessoas se situarem. E eles depositam no seu organismo substâncias que vão agir diretamente no seu sistema imunológico, né? Em sítios específicos, tá? E vai fazer com que aquela sua inflamação reduz. O que nós precisamos fazer é o controle da inflamação, porque a inflamação ela é muito perigosa para o nosso organismo. Tá. E para você que gostou do assunto, quer ter mais informações, no domingo agora, a Vale Infusões vai estar lá no Shopping Jardim Oriente a partir das 8h30 da manhã, com profissionais da Vale Infusões, para orientar também sobre as doenças do intestino, tá bom? Vai ser um bate-papo super legal, vai ter várias atividades e você pode participar gratuitamente. Agora a gente aproveita para dar uma olhada nos comentários e também nas dúvidas sobre o nosso assunto de hoje. Pode colocar a hashtag falando nisso. No próximo bloco, que é o último bloco do programa, a gente faz o sorteio aqui de um par de convites para o cinema, tá bom? Na tela, então, o comentário da Sueli. Olha que legal, amigo, que você falou, indicando falando nisso para todo mundo assistir. Olha que querida. Meus queridos, amo o programa Falando Nisso, um ótimo programa da TV aberta. Beijos. Ô, Sueli, a gente adora, viu? A gente faz com tanto carinho, Sueli, que bom, viu? Fico feliz, tá? Um beijo pra você. A Tânia diz que sofre de crise de ansiedade e quando está em crise percebe que o intestino não funciona bem. Quais os riscos posso ter com este problema no intestino? Vamos falar um pouquinho de saúde mental e intestino. Então, nós falamos assim em medicina, o intestino é nosso segundo cérebro. Já ouviram essa frase, né? Sim. Então, assim, eu falo que é uma via de mão dupla, né? O intestino está interligado com o cérebro está interligado com o intestino, né? Então, basta muitas vezes você ficar preocupado, ansioso, depressivo, acaba tendo alterações intestinais. E todo mundo, acho que isso sempre é amplamente falado, que o intestino, ele é o grande produtor, né, de substâncias que agem no nosso sistema nervoso, né? Vamos dar o exemplo, a serotonina, que é aquele, né, é um neurotransmissor que deixa o nosso corpo, assim, com bem-estar. Ele é produzido diretamente, a gente fala assim, da cabeça. Não, ele é produzido, 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Depois que Se a o gente nosso vai no intestino banheiro, não tá né, legal, gente, né? né? Não é? Depois que a gente vai no banheiro do né? número 2 e dá uma felicidade, não Dá dá, um gente? alívio. Nossa. Quando a pessoa não consegue evacuar, não tem o termo, ela está enfesada. Enfesada não é brava? Então, mexe com o emocional. mesmo. Mexe com o emocional. No próximo bloco, a gente vai falar também sobre hábitos que ajudam a manter a qualidade de vida de pacientes que já foram diagnosticados com a doença e você pode continuar participando junto com a gente, deixando sua pergunta, tá bom? A gente continua agora, então, conversando no Maio Roxo com a Vale Infusões, doutora Fabiana Alves, gastroenterologista, trazendo para a gente informações muito importantes. Tem perguntinha chegando e a gente começa, então, esse bloco respondendo uma das perguntas ou comentários que vocês enviaram para a gente. Na tela, por favor, a Simone. Meu intestino funciona muito bem.
faço os meus exames, colonoscopia quando há necessidade, me alimento bem para não prender o meu intestino. Um beijo para você. A colonoscopia ajuda no diagnóstico, doutor, ou não? Então, vamos lá, né? A colonoscopia é um dos exames que nós médicos utilizamos para ver todo o final do intestino delgado do paciente, todo o intestino grosso e o reto, que é o final do tubo digestivo, tá? Então, esse é o acesso da colonoscopia. Agora, eu quero chamar a atenção também que muitas vezes a doença de Crohn, ela acomete outras partes do intestino. Ela pode acometer com bem menos porcentagem o esôfago, o estômago e o intestino delgado. Então, também temos no nosso arsenal a endoscopia digestiva alta. Nós temos também uma ressonância de intestino, que a gente consegue visualizar o intestino delgado do paciente. E talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas nós temos também um exame chamado de cápsula endoscópica, que o paciente engole uma cápsula, tá? E ela vai fotografando, ele engole, ela vai fotografando, ela faz mais de 2.000 fotos, né? Ela consegue essas imagens para nós conseguirmos acessar pontos que por outros exames diagnósticos nós não conseguimos acessar. Porque a gente precisa saber onde que está o problema. Nossa, e toda essa assistência você também encontra na Vale Infusões. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Vale Infusões e passa para você o Instagram, o site deles. Agora a gente vai mostrar alguns famosos que já declararam aqui sofrer, né, de doenças inflamatórias do intestino. A primeira delas, gente, eu não sabia, Giovanna Antonelli. Olha só. E aí a atriz revelou que tem a doença de Crohn, reforça a importância do diagnóstico precoce, o cuidado contínuo com a alimentação e a questão do estresse. Que é muito importante cuidar também. Olha, o Gabriel Medina, gente, um atleta, o tricampeão mundial de surf, já relatou em entrevistas os impactos da doença de Crohn em sua rotina de atleta de alta performance e também destacou a importância do acompanhamento médico. Tem mais também o Rafael Infante, o ator, ele é também humorista, né, da Porta dos Fundos, convive com retocolite ulcerativa. Usa sua visibilidade para falar com leveza e responsabilidade sobre o tema. Que é tão importante, né? E por fim, Evaristo Costa, que esse ficou realmente bem conhecido, que ele revelou publicamente que convive com a doença de Crohn, compartilhou que perdeu mais de 22 quilos em apenas 3 semanas devido à doença, descrevendo a sensação como definhando e relatando que, apesar de se alimentar, seu corpo não absorveu os nutrientes adequadamente. Doutora, eu acho que o mais importante da gente pensar nesse Maio Roxo é a gente trazer a consciência da necessidade da pessoa não se acostumar com o intestino que não funciona direito, não se acostumar a se ver o catarro nas fezes, precisa buscar uma ajuda. Sim, isso é a importância, né, de você dedicar um mês inteiro para todas essas informações, não deixar assim, falar, a pessoa te menosprezar e falar assim, não, isso daí é uma diarreia simples, é algo que você comeu, você se conhece, então você precisa procurar um médico e esclarecer o que está acontecendo com você. E eu acho que uma coisa muito importante da parte de conscientização também é que nós falamos na medicina que as doenças inflamatórias intestinais, elas são como se fosse uma deficiência oculta, não é? Então, doenças dermatológicas acabam aparecendo na sua pele, externamente, doenças articulares, muitas vezes você fica com algumas deformidades, porém a doença de Crohn e a retocolite, ela acomete demais a pessoa e a qualidade de vida da pessoa vai lá no pé. Tá? Então, você imagina você não ter um banheiro, né? A urgência para você evacuar. O Evaristo Costa, ele passou por uma internação, ele compartilhou isso, né? Que foi uma internação, foi uma forma grave da doença, difícil de controlar. Sim. Então, este mês de maio, todos os meses de maio, né? Em todos os anos anteriores, é para conscientizar as pessoas que procurem atendimento médico. Se você conhece alguém, né? E está vendo que essa pessoa também não está fazendo o tratamento dela adequadamente, é muito importante para a gente prevenir as complicações. É por isso que a gente deixa aqui o contato da Vale Infusões, que tem profissionais, médicos e especialistas para cuidar da sua saúde e da saúde do intestino também. E aqui também tem vários conteúdos ligados ao tema de hoje, tá bom? Vocês podem conferir e entrar em contato também pelo Instagram. Vale Infusões, tudo juntinho, tá aí para vocês a referência, viu? Vamos ao nosso sorteio. Você que participou com a gente, obrigado pelas perguntas, foram muitas, fotinhos também. Um beijo para todos vocês, tá? Todo mundo que mandou tá concorrendo agora, tô olhando, tô duas.
Márcia Carvalho, parabéns, a produção vai entrar em contato com você, viu? Muito obrigado. Doutora Fabiana, a gente agradece também a sua participação. Nossa, adorei aqui. participar mais uma vez. Obrigada, Obrigada. viu? Amanhã a gente tem um novo assunto aqui no programa. Qual será? Fala galera, tudo bom? Amanhã eu estou Falando Nisso a partir da 1h da tarde para a gente falar sobre direito de trânsito. Falar sobre o maio amarelo, sobre infração, suspensão, cassação, multa de recusa do bafômetro, o que você pode fazer. Amanhã, a partir da 1h da tarde, no Falando Nisso na Band. Curiosidades, multas que a gente nem imagina, viu, gente? E tudo de novo também a gente traz para vocês, pensando na segurança no trânsito. Beijo forte, fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Até amanhã.